pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aí. Vou falar um pouco do livro Axiomas de Zurique, de Max Günther. E a primeira pergunta que pode surgir para muita gente atualmente é: bom, o que é um livro? Porque com tanto smartphone, tablet, iPhone, tudo mais, e-book que existe hoje, as crianças ainda não conhecem, os jovens fazem de tudo para se esquecer dele e os idosos já esqueceram faz tempo. O que é um livro? Bom, deixa eu explicar então. Então, livro é aquele objeto retangular, tem um monte de coisa escrita nele, e para virar a página você passa o dedo assim. Tá? Só que a diferença para um tablet, vou explicar melhor, é que para virar a página do livro você molha o dedo antes. Então, a segunda pergunta que vocês poderiam estar se fazendo é: e o que é axioma? Um dicionário dá a seguinte explicação: é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável, originada segundo a tradição racionalista de princípios inatos da consciência, ou, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Mas o que quer dizer isso? Bom, traduzindo para o bom português, batom na cueca. Por quê? Porque o batom na cueca é considerado evidente, tem uma relação com a consciência e é fruto de uma observação prática. Então, até aqui tudo bem. E por que Zurique? Porque tudo começou com um banqueiro que foi da Suíça para os Estados Unidos, que é, coincidentemente, pai do autor. A Suíça é um país pequeno, bem no meio da Europa, pouco maior que o Butão. Butão de quem? Não, como Butão de quem? Não, Butão, o país Butão. Bom, voltando à Suíça, a agricultura dela não atende às necessidades da população, não tem recursos minerais, não tem petróleo, no inverno importa até energia elétrica e não tem mar. Só faltava não ter shopping também, né? Como não tem mar, para pegar uma cor, o pessoal tem que fazer viagens internacionais. Bom, viagens internacionais são caras. Então, para compensar, eles têm um dos maiores PIBs do mundo. PIB, como vocês sabem, é usado como uma medida de riqueza. Por isso que tem algumas mulheres que, quando são convidadas para esticar à noite, já perguntam logo para o cara: seu PIB é grande? Que eu tenho um rombo que só um PIB bem grande pode preencher. Bom, esse livro foi inspirado em uma filosofia, algumas dicas, os tais axiomas, dadas por alguns banqueiros para se ter sucesso em investimentos ou, como diz o autor, apostar para ganhar. O livro é composto por 12 axiomas maiores e dentro desses axiomas maiores existem 16 axiomas menores. O primeiro axioma trata do risco. Diz que arriscar é saudável, porque a chance de ganhar é maior do que a de perder muita coisa. Então vamos dizer, sábado à noite, chuvoso, você sozinho, arrisca sair para uma balada ou não? Claro, porque se você ficar em casa, você só vai exercitar sua mão no controle remoto da TV. Se não der em nada lá na balada, pelo menos você volta para casa com a sua mão. O livro diz também que se você aposta pouco, ganha pouco. E não dá para dar aquela virada na sua vida como você pretendia. Então tinha um colega meu que ensinava a sua técnica de graça. Ele falava: quando você vê um grupo de mulheres, vai direto na mais feia, porque é mais certo que você consiga uma companhia. Um outro colega seguiu essa linha e, quando acordou de manhã, olhou para o lado e se deu conta do que tinha feito. Então, decidiu que era melhor ir de carro até a padaria da esquina para tomar um café, para que os vizinhos não vissem o resultado do seu investimento. Não vale também ficar atirando para todo lado, ou seja, diversificando, porque só vai dar um pelo outro. Quer dizer, você ganha aqui, perde ali e no fundo não sai do lugar. Trazendo para o dia a dia. Se você já acertou, já casou e tudo mais, procure manter relacionamento com no máximo 3 mulheres. Que seria a sua esposa, a mãe dela e a sua mãe. Lembrando que, a gente acabou de falar, não invista no que não vale a pena. Max Günther fala do cuidado que se deve ter com a ganância. É preferível tirar o bruto, principalmente o líquido, cedo demais do que tarde demais. Tenha em mente até onde você quer ir e não tente esticar sua sorte. Pode ser que desse até para ficar um pouco mais, mas um resultado positivo aí podia não ser o que você estava programando para agora. Ele fala também da esperança e que você não deve se manter ali firme para ver se ela é mesmo a última que morre, torcendo para poder dizer para todos os outros que, apesar do que eles diziam, você tinha razão. Que nem o investidor que comenta com outro:
Pô, depois que eu me tornei acionista dessa empresa, eu virei milionário. Pô, E o que você era antes? Eu era bilionário. Então, viu que a vaca está indo para o brejo? Pula fora. E isso é ligado a outro axioma, que é o das previsões. O mundo, e aí se inclui também o mundo dos negócios, não depende só de máquinas que seguem uma programação rígida. Ele é conduzido por seres humanos que, por exercitarem seu livre-arbítrio, são imprevisíveis. Como diria um ex-ministro do nosso país, até aquela vaca aqui do tópico anterior, que foi para o brejo agora há pouco, também é um ser humano. E se é imprevisível, é porque não segue padrões, que é outro axioma. O mundo do dinheiro não tem ordem, não tem padrão, não tem correlação entre eventos. É como apostar no casamento. O homem se casa com uma mulher achando que ela não vai mudar e ela muda. E a mulher se casa com um homem achando que ele vai mudar e ele não muda. Bom, cuidado também com os gráficos otimistas. Eles são que nem fotos de sites de relacionamento. Sempre tem um Photoshop aqui, uma cinta do Dr. Hollywood ali, um sutiã que levanta os caídos. Então, toma cuidado. Bom, sobre a mobilidade. Esse axioma lembra que dinheiro e emoção não se misturam. Um investimento não te deve favor, não é leal, não te dá prazer de graça. Diferente de uma esposa, por exemplo. Nem sempre. Mas o investimento é como um ônibus. Se não está te levando para onde você quer ir, você desce e pega outro. O axioma da intuição diz que só se deve confiar em palpite que possa ser explicado, que se baseie em fatos. Quer ver como é? Outro dia eu estava no supermercado e na fila do caixa tinha uma mulher, depois um senhor e eu era o terceiro. A mulher estava colocando suas compras na esteira do caixa. 2 caixas de leite integral, uma dúzia de ovos, 1 litro de suco de laranja, uma alface americana, 1 quilo de café e um pacote de bacon fatiado. Enquanto o caixa estava registrando as compras dela, o senhor que estava atrás dela, que estava na minha frente, falou: "Você deve ser solteira." A mulher ficou um pouco espantada com a afirmação, intrigada com a intuição dele, já que de fato ela era solteira. Ela olhou para aqueles itens em cima da esteira, não viu nada ali que pudesse sugerir para o cara o estado civil dela. Aí, curiosa, como toda mulher, ela falou para ele: "O senhor acertou, realmente eu sou solteira, mas como é que você conseguiu descobrir isso?" Aí ele olhou para ela e respondeu: "É porque você é muito feia." Então, ou seja, a intuição baseada em fatos. Outro axioma é o da religião e do ocultismo, que afirma ser improvável que Deus e o universo conspirem para fazer você ficar rico. O único caso de mistura de negócios e religião é o daquele político que, para cada obra aprovada, levava 1/3. Sobre otimismo e pessimismo, ele ensina que o otimismo é sempre esperar o melhor, diferentemente da confiança, que é saber de antemão que ações você vai tomar se o pior acontecer. Otimista, como dizem, é um pessimista mal informado. E no fim das contas, você vê que é melhor ser pessimista do que otimista, porque o pessimista fica feliz quando acerta e quando erra. Sobre o axioma do consenso, o autor diz que a gente deve fugir das especulações da moda, evitar ser uma Maria vai com as outras, porque se muita gente está lá, provavelmente o melhor momento de ir já foi, já passou. Então, lendo isso, me lembrei que em um banheiro da Unicamp tinha assim escrito: "Como a merda, 6 bilhões de moscas não podem estar erradas." Num caso desses, vai querer seguir a maioria, efeito manada e tudo mais? Não. Então, falando sobre o axioma da teimosia, ele recomenda que não se fique tentando fazer dar certo um investimento que já se mostrou uma roubada. Abra sua mente para perceber outras boas oportunidades por perto. Como se diz, a teimosia é a força de vontade do chato. Por último, ele recomenda, falando do planejamento, que se deve fugir de investimentos de longo prazo, porque a gente já viu que não dá para fazer previsões nem para uma semana, que dirá para 20 anos. O único plano para longo prazo é ficar rico. Me lembro de um caso antigo, de um empresário americano que, achando-se um visionário, planejou um futuro de riqueza para os filhos dele e deixou um testamento de forma que eles só pudessem aplicar o dinheiro em bondes. E poucos meses depois, após sua morte, os bondes perderam espaço para outros meios de transporte. Bom, para finalizar, eu queria deixar um pensamento do pastor e escritor americano Norman Vincent Peale, que se pode considerar relacionado com o tema investimentos.
Ele diz: o covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste. Muito obrigado.